com a transformação dos seus contextos de ensino, e pedia ao professor Pedro que pudesse avançar com a apresentação, recordando que tem 10 minutos ou até 10 minutos para a apresentação, e seguir-se-á então um período de questões e discussão que nos parece ser a parte mais relevante deste contexto em que estamos hoje. Pedro, por favor. Ok. Vou então partilhar a apresentação. Não sei se estão a ver em tela cheia já. Sim. Estamos sim. Vou então começar. Muito bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar o júri, cumprimentar a senhora vice-reitora, a doutora Sandra Soares, a quem eu peço que estenda os cumprimentos aos restantes membros do júri. É uma honra estar aqui hoje para apresentar a candidatura que intitulamos Aprendizagem baseada em projetos em Bioquímica, um laboratório em ação. O meu nome é Pedro Oliveira e eu estou aqui a representar uma equipa composta pelas minhas colegas Rita Ferreira e Tânia Melo, também do Departamento de Química. E este projeto nasceu da vontade que tínhamos em transformar o ensino prático laboratorial em bioquímica, tornando-o mais dinâmico, mais envolvente e mais relevante para o futuro profissional dos nossos estudantes. O que vos proponho mostrar é, resumidamente, como transformamos uma unidade curricular laboratorial num espaço de investigação em contexto real, centrada no estudante, que tem um impacto no seu envolvimento e nas competências que adquire e na qualidade que percepciona para esta unidade curricular. Este projeto foi implementado na Unidade Curricular Laboratórios de Bioquímica 1, que é uma unidade curricular obrigatória do mestrado em Bioquímica, ramo de especialização em métodos biomoleculares. É uma unidade curricular do primeiro ano do primeiro semestre, que tem uma carga semanal de 3 horas de prática laboratorial. E é por isso que é uma unidade particularmente interessante para este tipo de abordagem, porque tem uma natureza fortemente experimental, estando inserida num contexto do Departamento de Química de investigação científica ativa e recebendo estudantes de várias áreas das ciências da vida. No ano 2024-2025 recebemos 27 estudantes, trabalhamos com 27 estudantes, que foram organizados por 2 turmas práticas, em pequenos grupos, e o desafio que identificamos foi a necessidade de ir para além dos laboratórios tradicionais, ou de aulas laboratoriais tradicionais, focados em execução de protocolos fechados, de modo a combatermos o que os alunos sentiam como falta de autonomia, dificuldade em transferir conhecimentos teóricos para um contexto real, para uma prática laboratorial. O ponto de partida, então, desta mudança que sentimos, desta mudança de paradigma que sentimos, foi sair do modelo tradicional, que era baseado em protocolos pré-definidos e resultados previsíveis, para um modelo de aprendizagem baseado em projetos, que assentava numa investigação em contexto real. No modelo tradicional, o estudante tendia a executar ou tende a executar procedimentos que lhe são apresentados, e no modelo que implementamos, o estudante assume um papel de investigador ativo, confrontando-se com perguntas que vão surgindo, que são reais, com resultados incertos e decisões experimentais que têm de fundamentar à medida que o trabalho vai sendo executado. O objetivo central não era apenas ensinar técnicas, ou não é apenas ensinar técnicas aos estudantes, é aproximá-los da realidade da investigação, promovendo a sua curiosidade, promovendo o rigor, o pensamento científico e a capacidade de comunicar resultados, comunicar ciência. A inovação desta nossa abordagem reside na estrutura que criamos para este projeto pedagógico, que se organiza em 4 fases interdependentes: a questão científica, a fase da investigação, a fase de análise de resultados e a fase de comunicação de resultados, que eu detalharei brevemente em seguida, para o ano de 2024-2025, e esta sequência procura reproduzir o fluxo real do trabalho científico, sendo que evita a fragmentação tradicional ou típica de algumas unidades curriculares que são lecionadas e que têm caráter laboratorial.
No ano 2024-25, a questão orientadora que criamos foi a doxorubicina é tóxica para o coração, fígado ou rins? E esta pergunta permitiu aos alunos trabalhar conceitos avançados em bioquímica e fisiopatologia, ao mesmo tempo que introduziu uma relevância social e uma relevância biomédica para o trabalho que iam desenvolver. Nesta fase, logo inicial, os estudantes não recebiam, então, apenas instruções, tinham que definir hipóteses, tinham que formular hipóteses com base na literatura, tinham que ponderar estratégias experimentais e refletir sobre questões éticas com base nos modelos pré-clínicos que iam usar, e nomeadamente com o uso ético de modelos pré-clínicos. Na segunda fase, que é de facto a fase central desta prática pedagógica, os estudantes trabalhavam em pequenos grupos, de 2 a 3 estudantes, planeavam e executavam protocolos, recolhiam os dados à medida que iam elaborando as experiências, o que simulava um laboratório real de investigação. Os diferentes grupos desenvolviam diferentes subprojetos, que envolviam técnicas laboratoriais avançadas e diversificadas, e aqui o docente atuava não como um transmissor de instruções, atuava como um orientador por feedback, um orientador formativo, colocava questões, ajuda a enquadrar as decisões e, ao mesmo tempo, preserva a autonomia que os estudantes têm ao desenvolver o seu trabalho. Há aqui também uma dimensão que nós valorizamos, uma dimensão pedagógica que nós valorizamos, que são os resultados experimentais inesperados e as falhas experimentais, que usualmente são vistas pelos estudantes como algo estressante, que são vistas como fracasso e que nós incorporávamos na aprendizagem como oportunidades de aprendizagem ativa, que fazia com que a investigação fosse mais real e que os estudantes conseguissem desenvolver alguns aspectos de resiliência científica. Na terceira fase, os estudantes tratam e integram os resultados que obtiveram no trabalho de bancada. É uma fase interpretativa e crítica. Os estudantes discutem fontes de variabilidade, da reprodutibilidade dos resultados, o significado biológico dos resultados que obtiveram. Aprendem a perspectivar os resultados de uma maneira distinta daquela que tinham no momento inicial em que formularam a questão. Ou seja, não treinamos apenas a execução de experimental, de técnicas variadas, treinamos a leitura crítica da evidência que vão obtendo à medida que executam o trabalho prático, que é algo que é essencial para o contexto de investigação, para o futuro de investigação. Muitos alunos optam por uma saída profissional distinta que os alunos possam optar. Na quarta e última fase, esta fase centra-se na comunicação científica. Os estudantes elaboram um relatório em formato de artigo científico, elaboram um póster e apresentam o seu trabalho num mini congresso. E esta opção tem várias vantagens pedagógicas. Primeiro, obriga os estudantes a integrar os resultados fazer uma reflexão crítica e discuti-los, e em vez de apenas reproduzir o conhecimento que adquiriram. Depois alinha a avaliação com a elaboração de produtos autênticos da atividade científica, o artigo científico e o póster científico. E deste modo torna-se mais rica a avaliação, mais alinhada com os resultados de aprendizagem que nós estabelecemos, com a aquisição de competências de análise crítica, com trabalho em equipa, com a comunicação científica, e torna-se mais agradável também para os alunos. E como uma boa prática pedagógica, para além de ser inovadora, deve também produzir evidência da concretização, nós, neste caso, tivemos nos resultados do sistema de gestão de qualidade, resultados bastante positivos. No ano 2024-2025, entre várias classificações positivas que tivemos, a unidade curricular obteve 8,57 no funcionamento global e 8,50 na coordenação da OC, e 8,29 na adequação de meios e equipamentos numa escala que vai até 9. Estes resultados são relevantes porque transmitem o sentimento dos alunos, mas também porque, no contexto da aprendizagem que estávamos a elaborar,
demonstram que a nossa prática foi bem recebida pelos estudantes e que eles sentiram que, de facto, teve um impacto significativo e positivo na sua formação. Assim, no que podemos percepcionar o impacto desta prática observa-se em 3 níveis. Primeiro, no envolvimento ativo dos estudantes, que participam ativamente e sentem-se parte de um processo científico real. Segundo, no desenvolvimento de competências técnicas, mas não só, competências de análise crítica de resultados, resolução de problemas, fomentar a autonomia e a comunicação científica. E terceiro, porque na própria cultura pedagógica da unidade curricular nós estabelecemos como prática que ela fosse sendo ajustada à medida que ao longo do tempo, com base nas críticas também dos alunos, mantendo sempre uma forte ligação entre o ensino e a investigação. Um ponto que considero importante nesta candidatura é que esta prática não termina na sala de aula. A metodologia foi sendo objeto de reflexão ao longo do tempo, como eu tenho dito, deu origem já à submissão de um capítulo de livro e várias apresentações em congressos, de modo a promover a investigação destas práticas pedagógicas em bioquímica, mas para além disso ela sublinha um potencial de transferibilidade do modelo para outras unidades curriculares laboratoriais das ciências da área das ciências da vida, mas não só, desde que existam condições que possam ser adaptadas ao nosso modelo. Em síntese, acreditamos então que esta prática que implementamos na unidade curricular Laboratórios de Bioquímica 1 constitui uma boa prática pedagógica porque conjuga inovação, aprendizagem ativa e o desenvolvimento de várias competências. E mais do que ensinar técnicas, é uma abordagem que forma estudantes capazes de pensar criticamente, de lidar com incerteza, de aumentar a sua resiliência, de trabalhar em equipa, de comunicar resultados. Exatamente o que nós esperamos de uma formação avançada de um segundo ciclo, neste caso, de segundo ciclo de estudos em bioquímica, e por isso vemos esta prática não só como uma metodologia, mas como um motor de inovação pedagógica neste contexto laboratorial em bioquímica. Resta-me agradecer, muito obrigado pela vossa atenção e terei muito gosto em responder às questões que possam ter. Obrigada, professor Pedro, pela apresentação e pelos resultados que, em última instância, favorecem, claro, o desenvolvimento dos estudantes e as competências que foi, entretanto, assinalando, quer técnicas, quer outras. Eu passava a palavra aos membros do júri que ficaram incumbidos de colocar questões específicas a este projeto, a esta candidatura. Bom dia a todos. Penso que vou iniciar eu, por isso queria começar por cumprimentar a senhora vice-reitora, a professora Sandra Soares, cumprimentar os meus restantes colegas do júri, cumprimentar os 3 candidatos, as equipas, e felicitá-los desde já pelas práticas apresentadas e que nós tivemos o prazer de conhecer. E passando agora às perguntas, Pedro, neste caso concreto, assim, à sua equipa, eu entendo também um bocadinho este momento como dar-nos oportunidade para ainda apresentar mais. Há aqui várias questões que na apresentação oral que elogio já ficaram até um bocadinho mais visíveis, não é? O espaço é pouco, quer o espaço para a apresentação da prática, quer mesmo este espaço, este tempo para a apresentação. A minha primeira pergunta que eu gostaria de lhe perguntar tem a ver com algo que já abordou aqui, que é, de alguma forma deu para entender que esta é uma prática que vem evoluindo, não é? Não foi a primeira vez que foi implementada, já tem vindo a evoluir. Então queria lhe perguntar um bocadinho sobre, mais concretamente, alguns exemplos práticos dessa evolução, não é? Daquilo que eu percebi, nomeadamente, no passado os alunos implementavam os protocolos que já estavam pré-definidos pelo professor ao longo do semestre, quais eram os protocolos, eles agora têm liberdade de escolha. Por exemplo, uma curiosidade que eu tive é, os alunos são todos de volta da mesma pergunta, mas podem ter diferentes grupos estarem a fazer diferentes protocolos, quer dizer, é um bocadinho só mais pormenor e o tipo de, como me referiu ainda agora, da evolução que houve com base até nas críticas e nas sugestões dos estudantes ao longo dos últimos anos, era só pedir-lhe que partilhasse um pouco mais também isso connosco. Obrigada. Sim, nós, posso-lhe dar alguns exemplos, nós fomos evoluindo, começando se calhar por explicar um bocadinho melhor como funcionam os tais subgrupos que eu falei rapidamente, é que nós utilizamos
tecidos e órgãos de modelos animais que são dedicados à investigação, que podemos dispensar para as aulas práticas e distribuímos órgãos e tecidos diferentes para diferentes grupos e eles têm de abordar o problema com uma perspectiva do órgão que estão a utilizar. Se é, por exemplo, o coração, têm de formular questões específicas para o coração e utilizar técnicas que respondam a essa questão, que podem ser distintas das técnicas que são abordadas, os parâmetros que são medidos para quando já estamos a olhar, por exemplo, para o pulmão. E isso faz com que eles possam, dentro do leque de metodologias que nós podemos apresentar como disponíveis, estabelecerem um protocolo específico desenhado por eles com a nossa orientação, claro, mas que é diferente entre os diferentes subgrupos e depois a apresentação dos resultados que eles vão fazer não se torna repetitiva dentro dos grupos porque eles têm histórias sempre diferentes para contar. Como é que isto foi evoluído? Foi evoluído porque nós conseguimos não só fugir desses protocolos fechados e oferecer-lhes um problema inicial com um modelo inicial, uma amostra inicial que eles tinham dentro do leque de possibilidades que nós oferecíamos no laboratório, tinham que abordar, e foi incorporando novas metodologias, também fomos incorporando alguns docentes novos, não é? A professora Tânia também surgiu há relativamente menos tempo neste trabalho, permitiu-nos também incorporar o conhecimento que ela tinha em algumas áreas que os alunos podiam usar como metodologia disponível, e este projeto já vem evoluindo há cerca de 10 anos. Eu estou neles há cerca de, vai fazer 7 anos, é o 7º ano, e permitiu-nos que os estudantes vão fazendo coisas sempre diferentes todos os anos. Os modelos são diferentes. Inclusive há uma coisa que é diferente. A pergunta é sempre diferente todos os anos e o modelo experimental pode ser diferente de um ano, ou costuma ser diferente todos os anos, não só para não haver a tentação que os alunos têm às vezes a olhar para o ano anterior e pensar que isso lhes facilita o processo. Não é a nossa intenção. Ok, obrigada. Só mais uma pergunta, antes de passar a palavra aos restantes elementos do júri, que é uma curiosidade também que eu tenho relativamente à avaliação. Percebi que têm a oportunidade de trabalhar com turmas pequenas, não é? Próximas, grupos pequenos também, 2, 3, e queria só que desse algum mais detalhes sobre a avaliação, por exemplo, dentro do grupo é igual para todos, há distinção dentro dos alunos do grupo e depois também, por exemplo, ainda agora referiu há ali um momento de discussão coletiva e perguntas entre pares, pergunto se há alguma dimensão de avaliação entre pares, autoavaliação, como é que é feita também esta avaliação do trabalho dos grupos, não é? Eu sei que os resultados são muito bons, sim. Isso foi uma coisa que nós fomos também evoluindo, que não dei, como exemplo, foi uma coisa que também nos foi evoluindo, sobretudo por causa do feedback que os alunos nos faziam chegar, porque a avaliação em grupo, o trabalho em grupo, nós consideramos sempre que tem de haver uma componente que é avaliada de avaliação que tem de ser feita em grupo, não é? Nós não conseguimos totalmente distinguir num relatório que nos é apresentado qual foi a contribuição de cada aluno. E havia sempre um sentimento de alguma injustiça quando a avaliação era somente feita em grupo, nos anos iniciais. Depois começamos a introduzir componentes de avaliação contínua em que fazíamos uma avaliação ao longo da execução do trabalho que nos permitia individualmente ver a contribuição, a evolução de alguns alunos. No último ano, não neste que estamos a falar, introduzimos já também um elemento de heteroavaliação em que os pares avaliam uma porcentagem mais reduzida os colegas, a apresentação dos colegas e dentro do mesmo grupo avaliam a sua contribuição para o trabalho de maneira a tornarmos ou a fugirmos só de uma avaliação num grupo a termos uma componente individual e que os alunos sentissem também de alguma forma que havia uma maior justiça consoante a sua contribuição, que nunca é exatamente igual no grupo. Ok, muito obrigada. Senhora Vice-Reitora, obrigada. Obrigada eu, professora Rita Cadima, pelas questões. Passava a palavra então ao professor José Cravino. Olá, bom dia a todos. Bom dia ao professor Pedro, obrigado pela apresentação. Algumas das perguntas que eu tinha aqui já respondeu, mas ainda assim eu gostava de perguntar relativamente ao seguinte. Falou da questão da transferibilidade
e também há aqui uma questão relacionada que é a da escalabilidade, ou seja, o número de alunos com que trabalha nesta OC é um número reduzido, os grupos também são grupos pequenos e, portanto, no fundo a questão é nesta lógica de transferibilidade e eventualmente escalabilidade, como é que vê as coisas? Porque aparentemente isto de facto tem aqui algumas condições, ou algumas condicionantes de funcionamento que certamente se complicarão com um número maior de alunos. Depois, uma outra questão é relativamente aos resultados em termos de classificações. Portanto, taxas de aprovação e classificações. Se puder dizer alguma coisa relativamente a isso também. Depois, houve uma coisa que me surpreendeu, pronto, embora eu sei que isto é um problema na maior parte das instituições, que é a baixa taxa de respostas dos estudantes nos questionários. Portanto, neste caso concreto, dos 27 alunos, aparentemente, segundo está na candidatura, só 7 é que responderam. Portanto, estamos a falar de cerca de um quarto. Portanto, no fundo, enfim, há alguma razão óbvia para isto ou simplesmente é uma coisa mais ou menos recorrente? Obrigado. Não sei se lhe sei dar o porquê desta última, a resposta do porquê que acontece esta última, esta tão baixa adesão às respostas da SGQ, mas eu acho que há, mas eu sei que é algo que está a ser trabalhado e que vai ser melhorado nos próximos anos. Sei que neste último ano já fizemos uma abordagem, não no ano que estamos a falar, já fizemos uma abordagem diferente, que foi pedir aos alunos para, no final da última aula, num ambiente mais recatado, sem a intervenção do docente, para eles responderem, e tivemos uma adesão bastante maior, que melhorou bastante, mas os alunos tendem a não responder, tendiam a não responder muito a estes inquéritos. Às vezes era só quando estavam muito chateados com o resultado da disciplina, ou estavam extremamente agradados, e por isso tínhamos às vezes polos de respostas lá em baixo e cá em cima. Não é o caso neste, mas é algo que acho que vai ser melhorado e que está a ser melhorado, e que na última edição já tivemos cerca de 70% de votantes, por isso já foi uma melhoria. Em relação à escalabilidade ou não desta abordagem, de facto é algo que sentimos alguma pressão, porque temos, eu não o referi na apresentação, mas temos cerca de 70% dos alunos que frequentam esta unidade curricular escolhem como opção. Ou seja, todos os anos temos muitos alunos que nos abordam diretamente, ou nos corredores, ou no início de uma aula, que gostavam de ingressar numa turma que não existe já, porque, entretanto, já estão todos os lugares ocupados, as vagas ocupadas, mas temos sempre esta pressão de aumentar uma turma ou fazer uma turma maior. Não é muito execuível, porque perdíamos aquela questão do contacto mais próximo com grupos pequenos, mas aumentar pelo menos o número de turmas, e isso já requeriria um investimento de tempo de docência, de centros dedicados a isso, e isso, embora não seja impossível, é algo que não depende só de nós docentes, não é? Mas que sensibilizamos o diretor e quem pode decidir essa questão. Mas apesar de tudo, penso que é uma questão e tem sido uma questão para nós conseguirmos fazer isto nos últimos anos, uma questão de organização. Nós somos 3 docentes que trabalhamos muito bem juntos e que conseguimos organizar, e vamos rodando as regências da unidade curricular para todos termos experiência na organização deste modelo, de modo a que consigamos implementá-lo. Imaginemos num ano em que um de nós entre em sabática com recurso a um outro colega, e penso que isso poderá ser, que não é uma questão que nos preocupa no futuro próximo, mas poderá ser algo que temos que ver, aumentar turmas, eventualmente, solicitações que até já tivemos este ano de outros departamentos, que os alunos vêm muito. Por exemplo, o departamento de Biologia é um departamento que nos fornece alguns alunos e que os alunos estão sempre a questionar se nós podemos admiti-los nas vagas que já não temos. Em relação à classificação, de facto, os alunos têm, embora não tenham todas classificações de 20, não é? Que seria o ideal para todo um aluno, mas têm classificações todas positivas, temos uma taxa de aprovação de 100%, as classificações distribuem-se sempre
gama mais elevada, até porque eu acho que eles estão muito motivados e essa motivação é um segredo também para uma melhor classificação, um maior sucesso. Não sei se respondia às suas questões. Sim, obrigado. Obrigada, professor José Paulo. Ia colocar eu uma questão. A literatura, de facto, revela evidências com este tipo de abordagem pedagógica do desenvolvimento de uma série de competências que não técnicas que são muito relevantes para a formação dos estudantes. E o Pedro fala também nisso. E a minha pergunta é se tem algum tipo de evidência de que elas foram efetivamente desenvolvidas no contexto desta unidade curricular ou se apoia apenas na literatura para o afirmar. Não, o nosso maior. São dois momentos em que eu acho que nós temos mais evidências em que, de facto, estamos a contribuir de um modo diferente para o desenvolvimento de capacidades dos estudantes, que é, sobretudo no momento final em que eles fazem aquela apresentação e que se nota que eles adquirem uma capacidade de argumentação que lhes custava no início. Eles estão muito habituados àqueles protocolos fechados e que não têm de pensar no que vai acontecer. Eles justificam sempre o diferente com um erro e não pensam o porquê. E aqui são forçados a fazê-lo e conseguem fazê-lo. E isso é uma garantia de que nós estamos a desenvolver algo diferente nas suas capacidades. E o outro momento é quando lhes pedimos informalmente um feedback, que não é este feedback do sistema de gestão de qualidade, é o feedback final, já depois de tudo decidido, do que é que eles sentiram como positivo e negativo na unidade curricular e no desenvolvimento deste projeto, em que eles muitas vezes, ou frequentemente, falam da capacidade de pensar diferente do que tínhamos no inicial, que é algo que nos faz ficar contentes. Ok, muito bem. Obrigada, professor Pedro. Avançamos para a próxima apresentação da professora Ruth Coimbra. O palco é seu agora. Bom dia. Olá, bom dia. Estou aqui a partilhar a apresentação com todos. Penso que já conseguem Sim, ver. Tudo Sim? certo, sim. Ok. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o júri e agradecer a oportunidade de fazer esta audição pública. Agradecer também a presença da audiência, que já vi aqui algumas caras conhecidas, que também dá aqui algum conforto. Então, eu vou apresentar os argumentos que justificaram a candidatura a este Prémio de Boas Práticas. Intitulei esta apresentação como Geologia, Educação e Sustentabilidade, apesar deste não ser o nome da unidade curricular pela qual eu concorro. Começo por falar-vos um pouco sobre a minha formação pedagógica. Eu sou originalmente do ramo de ensino, portanto tive tive unidades curriculares da didática da especialidade, em que foram abordados fundamentos pedagógicos e psicopedagógicos. Realizei o meu estágio pedagógico na Escola Secundária de Pinhel. Fui também monitora de um centro de ciência viva em Coimbra, que é o Exploratório, enquanto estava a tirar a minha licenciatura. Eu acho que isso depois também me deu um bocado uma visão diferente de como comunicar com diversos públicos e como fazer passar a mensagem. Desde 2020 tenho realizado várias formações na área da pedagogia. Desde recentemente formação de inteligência artificial, por exemplo, ou de metodologias ativas de aprendizagem. A última que fiz foi muito inspiradora, que era a criatividade para além dos génios, como isto da criatividade pode mudar um bocadinho o paradigma dentro da nossa sala de aula também.
Portanto, tenho aqui um conjunto de ações que já foram realizadas. Sou também formadora da Casa das Ciências, e todos os anos desenvolvo atividades de formação para professores do ensino básico e secundário. Então, a unidade curricular é dedicada às geociências e com um foco na educação sustentável. As geociências desempenham um papel fundamental na educação sustentável, promovendo a compreensão do ambiente e dos desafios da sociedade atual. Eu gosto muito de passar esta mensagem aos meus alunos de que os geólogos somos, um bocado em parceria com outras disciplinas também das ciências, somos os guardiões do planeta. É quase como um superpoder que eles abraçam e assumem também como deles. Através de metodologias inovadoras podemos inspirar futuros professores, sendo uma unidade curricular de mestrado de ensino em Biologia e Geologia. Idealmente podem também eles inspirar os seus alunos a tornarem-se cidadãos conscientes e ativos na preservação do nosso planeta. Portanto, acho que há aqui uma espécie de ciclo que é interessante neste aspecto da partilha desta perspectiva dos guardiões do planeta. Então, a unidade curricular é a Geologia, Sociedade e Ambiente, já foi distinguida com o selo de boas práticas pedagógicas nos últimos 2 anos. Promove uma abordagem multidisciplinar, explora o papel das geociências na sociedade e no meio ambiente. Os alunos participam ativamente em atividades práticas, aprofundando a compreensão dos desafios modernos e soluções sustentáveis aos mesmos. Os conteúdos desta unidade curricular estão muito focados no papel das geociências para o ODS. Foi uma reorganização de ideias que eu propus quando comecei a ser regente desta cadeira. Abordámos os ODS que são mais diretamente relacionados com as geociências, que é o ODS 6, Água Limpa e Saneamento, o ODS 7, Energia Acessível e Limpa, ODS 14, Vida na Água, e ODS 13, a Ação Climática. Tenho implementado metodologias inovadoras, sobretudo fora de portas. Eu acho que os nossos alunos conseguirem olhar para o nosso contexto e o nosso ambiente envolvente como uma sala de aula, acho que é uma mais-valia. Tenho aqui algumas imagens dos nossos alunos em saídas desta unidade curricular e de outras também. Então, na unidade curricular de Geologia, Sociedade e Ambiente, tenho aplicado Project-Based Learning, portanto, os alunos têm sempre que abordar em cada um dos ODS projetos que sejam replicáveis, inclusive para eles próprios quando forem desempenhar a sua atividade de docência. Um bocado parecido com o que o colega apresentava antes, tenho a atividade do Vamos Fazer um Congresso, que costuma ser um êxito. Eles realizam um póster em formato A0, depois têm que defender esse mesmo póster num pitch de 3 minutos. Eu acho que isto também os obriga a explorar um bocado aquela vertente do poder de síntese, que eles às vezes ficam muito atrapalhados, dizem, ai, não cabe, ai, não dá. Tem que dar, porque é assim que na realidade as coisas funcionam. Depois os pósteres com código QR, e os pósteres ficam disponíveis para votação online da nossa comunidade da GEO, portanto os pósteres estão afixados no nosso átrio aqui no hall de entrada. E depois também expandimos esta votação para as redes sociais através da nossa página oficial do Departamento de Geociências. Ultimamente criou-se uma atividade nova, que é a Praia como Sala de Aula, em que os alunos depois têm que criar um guião que serve para outros professores usarem para replicar esta atividade com os seus alunos. O guião é focado
para o ensino básico e secundário. Existe o guião do aluno e o guião do professor. Portanto, esta atividade, esta e todas praticamente, são muito na perspectiva de criarmos ferramentas que sejam efetivamente úteis, que não é um trabalho que fica fechado numa gaveta, é um trabalho que divulgamos e que tem tido muito êxito. Também implementei uma atividade de Think, Pair, Share, neste caso, logo no primeiro ODS que é explorado, que é o da água, que é dedicado à poluição e sobreexploração de aquíferos, um tema tão em voga e tão preocupante. Optei por realizar esta atividade logo no primeiro módulo que é abordado, porque acho que também acaba por a própria dinâmica da atividade criar aqui um vínculo entre os alunos. Às vezes há alunos que vêm de outras universidades e que não conhecem os colegas, e acaba por criar aqui uma dinâmica também entre eles interessante. Em Geodinâmica e Riscos Geológicos, implementei a escuta ativa dos meus alunos, em que criei uma caixa de sugestões anónima. Se calhar também porque o feedback do sistema de gestão de qualidade às vezes é um bocado insuficiente para termos uma visão mais holística do nosso desempenho. E curiosamente até surgiu a proposta de uma aula invertida, que foi pedida por eles próprios, portanto, próximo ano letivo, lá estaremos. E também usar materiais do dia-a-dia para conceitos que às vezes são um bocado complexos, no caso, os mecanismos focais, a bola de ping-pong, não sei se conseguem ver, porque eu não me vejo a mim própria, mas é esta. Todos os anos vou adquirir caixas de bolas de ping-pong, e é uma coisa tão simples, mas que eles, inclusive, já me perguntaram se podem levar a bola de ping-pong para o exame, porque sem ela acham que não conseguem raciocinar de forma tão clara. Portanto, para mim, isto é êxito. Em História Geológica da Vida, implementei uma saída de campo urbana para realizar o roteiro de Paleontologia Urbana, que foi realizado por uma aluna nossa no âmbito do trabalho de projeto de licenciatura. Essa saída de campo foi apoiada por ela própria, portanto, pomos os nossos alunos mais avançados já no papel do outro lado. Ela é aluna de mestrado de ensino, portanto faz todo o sentido. E na Unidade Curricular de Estratigrafia e Paleontologia costumamos realizar a caça aos fósseis pelo campus. Os nossos alunos passam todos os dias por zonas que são muito ricas em conteúdo fóssil, e não têm os olhos abertos para esta realidade. Portanto, é mais um despertar e também pô-los a olhar para o espaço que é deles, que é o nosso campus, de outra maneira. Aliás, esta atividade vai ser também dinamizada com diferentes departamentos, porque eu acho que não só para os nossos alunos, mas também para os colegas que trabalham noutros departamentos, que se calhar diariamente observam este património e não estão tão atentos ao seu valor. Em todas as UCs trago palestras convidadas, já sejam colegas no meu departamento que são especialistas em determinada área e que vão partilhar a sua visão sobre um determinado tema, já seja colegas que trabalham noutras instituições ou noutros contextos diferentes, que vêm partilhar também as suas experiências. Por exemplo, na Unidade de Estratigrafia e Paleontologia, temos uma colega do Museu da Lourinhã que vem partilhar fósseis que não estão disponíveis ao público, e os nossos alunos acham sempre, e é efetivamente um privilégio, poder ver coisas que não estão expostas, que são quase segredo de Estado. E depois eles também são convidados, se lá forem, a visitar os laboratórios, que é também um privilégio grande. Então, da atividade vamos fazer um congresso. Estes são os exemplos dos posters, de alguns posters que eles já realizaram, são realizados em grupo. Os posters, estes em concreto sobre as praias daqui da nossa zona,
já foram retirados e vão ser divulgados junto das escolas daqui de Aveiro. Já temos o contacto feito com responsáveis das mesmas para afixarmos também nas janelas deles, como fazemos nas nossas, porque esta é uma ferramenta para os professores importante. E este é o exemplo da imagem que foi publicada no Facebook, para também termos feedback, não só da nossa comunidade, do nosso departamento. É uma experiência inovadora. Os alunos, pela primeira vez, muitos deles criam um póster e percebem a dificuldade de criar pósteres e de ter este poder de síntese e de estético, e esta estética necessária para fazer um póster. Eu acho que eles se portaram muito bem. Portanto, a participação ativa da comunidade e a votação interativa destacaram o entusiasmo e envolvimento dos alunos também, e promover uma troca de ideias, e eu acho que eles aprenderam muito durante todo este processo. Os resultados pedagógicos do sistema de gestão de qualidade, eu calculei a média dos últimos 4 anos, que é desde quando sou docente desta unidade curricular. Ela não tem sido sempre igual, tem evoluído, como eu própria também tenho evoluído como docente. Acho que todos nós vamos crescendo. Nos últimos 4 anos, a média do docente foi 8,2. Destaco aqui o último ano, em que foi o ano em que obtive a classificação mais elevada, e da unidade curricular tem 7,6 de um máximo de 9. Portanto, acho que isto reflete também um reconhecimento positivo por parte dos alunos, e a eficácia das estratégias pedagógicas que têm sido implementadas nesta unidade curricular. Uma coisa interessante é ver que as nossas atividades também têm impacto na sociedade e nas escolas aqui da zona. O que é que andam por aí a dizer sobre nós nas redes sociais? Ora então, quando fizemos o roteiro paleontológico pelo centro da cidade de Aveiro, publicámos algumas fotografias do mesmo no nosso Facebook, e tivemos o feedback de que deveriam fazer esta formação nesta área para professores de Biologia e Geologia. Ao que nós dissemos, sim, claro, estamos sempre disponíveis para partilhar estas atividades com os professores. Houve outro professor que disse: passei por eles, devia haver um guia de Geologia e Paleontologia Urbana de Aveiro. Outro comentário que dizia que seria interessante fazer formações também para professores, e auscultando o público e respondendo a estes comentários, já temos para o próximo dia 18 uma formação organizada para professores do ensino básico e secundário, é dinamizada pelo Centro de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Aveiro e Albergaria à Velha. Vai ser dedicada a estratégias de trabalho prático no ensino das geociências, a saída de campo e o modelo Dorian. Vai ser realizada por mim e pela minha colega Betina Lopes, do Departamento de Ensino e Psicologia. Portanto, vai ser pôr em prática estes pedidos que temos recebido de dinamização destas atividades. Portanto, tem tido um forte interesse e tem-nos motivado a criarmos realmente esta ligação mais próxima com os professores de ensino básico e secundário da nossa zona. Momentos inesquecíveis. Precisamos terminar, Ruth, desculpe. Sim. Momentos inesquecíveis para os nossos alunos, para eles foi o passeio de Jeep. Pronto. Para mim, destaco aqui a saída à residência sénior, em que tem os melhores exemplos de fósseis da cidade de Aveiro, e ficou combinado de dinamizarmos esta atividade junto dos utentes da própria residência. Portanto, é uma ideia que vamos pôr em prática. As vozes dos alunos, eu, como faço a escuta ativa, tenho uma panóplia grande de possibilidades. Portanto, os testemunhos são sempre positivos ou em forma de sugestão de melhoria.
evidenciam o caráter dinâmico e interativo das aulas, um ambiente acolhedor, a metodologia da avaliação valorizada, é também valorizada pelos alunos, a abertura ao diálogo, a dedicação, criatividade e disponibilidade. Como as letras deles não se percebem muito bem, eu traduzi aqui, destaque se calhar este de vou ser professora, continuamente estou à procura de ideias criativas pelas aulas, obrigada por dar mais ideias, continuo assim, portanto, o feedback dos nossos alunos, dos meus alunos, é bastante positivo. Próximos passos, aulas práticas no relevado, mais avaliação individual, algumas estratégias como a partilha de notícias pertinentes, e tentar auscultar os alunos para perceber qual é o estilo de aprendizagem que é mais eficaz com cada um deles e tentar diversificar um bocadinho mais neste aspecto. Agradeço a vossa atenção e o nosso objetivo é sempre que a imagem que temos seja a da direita, uma sala cheia, e não a da esquerda, que não faz sentido nenhum. Obrigada, fico disponível para as vossas questões. Obrigada, professora Ruth. Passo a palavra à professora Rita Cadima para as questões iniciais. Olá, bom dia. Ruth, quero começar por Olá. cumprimentá-la por este dinamismo, é visível as saídas de campo, as atividades, quer dizer, todo o investimento e é fácil perceber, no fundo, o grande grau de envolvimento e de dinamismo que existe aqui junto dos alunos. Eu tenho assim, duas perguntas rápidas para si, que não temos muito tempo. A primeira tem... eu penso que dá para perceber as saídas de campo e as atividades práticas, o trabalho prático é dinamizado pela professora junto dos estudantes. Eu queria só que desse alguns exemplos, porque fala-se no âmbito desta unidade curricular, e estou aqui mais focada na que foi apresentada, que para cada módulo os alunos desenvolvem um projeto. Então, presumo que sejam 4 projetos. Se dava só alguns exemplos destes projetos mesmo. Imagino que sejam projetos que os alunos desenham projetos, desenvolvem, implementam. Se podia dar alguns exemplos rápidos deste tipo de projetos que eles desenvolvem. E depois faço-lhe já a segunda pergunta, tem um bocadinho a ver. Eu penso que parte visível, não é, como resultado do output um bocadinho destes projetos, imagino que sejam os pósteres, fala-se da votação dos pósteres e, claro, sem dúvida, da utilidade dos pósteres, não estou a pôr isso em causa. Queria só também que partilhasse um bocadinho mais connosco como é que é feita a avaliação dos alunos. Eu percebi que eles trabalham sobretudo também em grupo, não sei se é sempre os mesmos grupos, como é que é feita esta avaliação, não é? No final do semestre temos que dar uma nota, uma pauta aos alunos, como é que é feito e que tipo de parâmetros é que entram, no fundo o mesmo que já perguntei também ao Pedro, um bocadinho aqui, heteroavaliação, autoavaliação, como é que há esta distinção? Obrigada. Obrigada eu pelas questões. Com relação aos projetos, eles são motivados a criar projetos mais científicos ou mais pedagógicos para cada ODS que abordamos. Portanto, cada ODS tem a duração de 3 aulas e no final desse bloco temático eles fazem uma apresentação sobre um projeto que tenham desenvolvido. Já seja uma experiência que possa ser desenvolvida em sala de aula com alunos, por exemplo, do ensino básico, em que enquadram nos conteúdos que são desenvolvidos nesse nível escolar e desenvolvem essa experiência, replicam essa experiência como se fosse na realidade, ou proporem, por exemplo, uma saída de campo com alunos do ensino secundário ou do ensino básico, onde vamos, qual é o roteiro do autocarro, por onde é que passamos, quanto tempo é que demora. Pronto, esses detalhes todos que são obrigatórios para até a ficha de autorização dos encarregados de educação, eles trazem para mostrar que pode ser mesmo realizado. Eu lembro, por exemplo, houve uma atividade muito gira que eles fizeram, que foi no ODS quando exploramos um bocadinho os recursos energéticos, falamos sobre os perigos e as vantagens da energia nuclear, e um grupo criou uma visita virtual a Chernobyl, em que as filas da sala de aula eram o próprio autocarro. Os alunos receberam todos um bilhete de autocarro e eu também tinha com o meu nome para me sentar na fila tal e no lugar tal, portanto,
eles vão desenvolvendo, eles são muito criativos e fazem programas de televisão, de quizzes, fazem, pronto, debates de televisão, enfim, eles são muito criativos e a criatividade é uma coisa que também é muito valorizada por mim e que conta para a nota. Com relação à criação dos grupos, é uma coisa que tem evoluído também, há uma situação que tem evoluído ao longo do tempo, porque no início eles criam sempre os mesmos grupos, depois havia problemas com um aluno e sentiam-se prejudicados, então agora variamos sempre a composição dos grupos, e para evitar a escolha, agora fazemos com roçados de sabores. Pronto. Eles escolhem sem saber para o que é, escolhem roçados de sabor diferentes, e depois agrupam-se pelo sabor que escolheram. Pronto. E cada atividade tem uma composição de grupos diferentes. Com relação à avaliação, os critérios de avaliação são esclarecidos logo no início do funcionamento do semestre. Eles têm muito claro quais são os critérios de cada trabalho que realizam e qual é a percentagem de cada um dos critérios e a que é que corresponde um bom desempenho nesse mesmo critério. Portanto, as grelhas de avaliação são partilhadas com eles e eles vão... acaba por um lado é bom, por outro lado é mau. É bom porque eles vão sabendo a que é que têm que corresponder e qual é o nível a que têm que chegar. Por outro lado, acaba por ser uma checklist de já fiz isto, já fiz isto, já. Às vezes a autonomia deles vê-se um bocadinho limitada, mas pronto, não há modelos perfeitos. Como os trabalhos são realizados em grupo, eu disponibilizo uma ferramenta que me foi sugerida numa formação de práticas docentes, em que eles se avaliam dentro do grupo uns aos outros e autoavaliação também, portanto todos preenchem esta grelha. Eu até tenho aqui a grelha é muito simples, são alguns critérios. Estes critérios incluem a contribuição para o produto final, participação nas reuniões, respeito pelos prazos, pontualidade, respeitar os pontos de vista dos outros e promover uma participação de igual peso para todos. Acho que isto são as regras básicas do trabalho colaborativo. E esta ferramenta funciona muito como dissuasora de comportamentos menos adequados. Portanto, eles ao saberem que os colegas os vão avaliar com estes critérios, já se portam melhor e evitam ser penalizados. E são efetivamente penalizados. Eu combino com eles no início de cada semestre como é que eles acham que eu devo agir quando um aluno não é avaliado pelos colegas todos com baixa pontuação nestes critérios. E decidimos entre todos de que forma é que isto desconta. Acho que espero ter respondido. Sim, obrigada. Obrigada, professora Rita. Passo a palavra ao professor Diogo Casanova. Bom dia. Olá, bom dia. Eu prometo ser rápido, até porque o tempo está a pressionar-nos. E, antes de mais, agradecer o convite à Universidade de Aveiro e à vice-reitora professora Sandra Soares e cumprimentar os restantes membros do júri. E um agradecimento muito especial à professora Ruth Coimbra, dizer que foi um gosto imenso ouvi-la defender as suas ideias e a sua unidade curricular, embora parece-me a mim que a principal observação que eu vou fazer parece um bocado desse entusiasmo, portanto não me vai levar a mal, vou fazer um comentário breve e gostava depois que respondesse a esse comentário, porque vou aqui triangular um conjunto de questões que gostava de colocar, mas não tenho o tempo para o fazer. Primeiro, acho de facto que esse entusiasmo se demonstra claramente na apresentação e aliás, segundo as palavras da minha colega, quando diz que é muito mais interessante ver-vos a apresentar as unidades curriculares do que ler os textos da apresentação, porque se percebe muito melhor o que é que vocês pretenderam fazer, e acho que a vossa capacidade de apresentação oral acaba por fazer mais justiça àquilo que vocês pretenderam fazer com os vossos estudantes. Gostava de lhe perguntar, ou melhor, gostava de comentar perguntando o que é verdadeiramente inovador nesta unidade curricular.
e já vai perceber a minha pergunta. Porque é uma unidade curricular de segundo ciclo, tem um número relativamente reduzido de estudantes e é uma unidade que me parece a mim extraordinariamente experimentalista. Ou seja, aquilo que pretende fazer com os estudantes é experimentar com os estudantes novas práticas pedagógicas, introduzir um conjunto de desafios, promover a criatividade, a inovação deles próprios como futuros professores, e questiono eu se isso, por vezes, a deixa fugir do objetivo central da unidade curricular e dos resultados de aprendizagem que se pretende que sejam desenvolvidos ao longo do semestre. E nesse sentido, pegando naquilo que a minha colega tinha colocado, eu achei a ideia dos pósteres interessante, sobretudo a parte da visibilidade pública dos pósteres, de que forma é que toda essa narrativa depois tem impacto no próprio departamento. No caso em concreto do mestrado, a colega está a lecionar um curso que é um curso, pelo que eu percebo, lecionado fundamentalmente por docentes da área de educação. Portanto, para a sua realidade no Departamento de Geociências acaba por ser um bocadinho diferente, não é? Isto está a ter impacto nos seus colegas das Geociências, eles podem aproveitar algumas das práticas, é-lhes de alguma forma possível ser articulado nas unidades curriculares mais tradicionais das Geociências, fora do âmbito do mestrado de ensino. Naturalmente são contextos diferentes. De que forma é que pode ser articulado? De que forma é que pode ser transferível, sendo que é uma unidade curricular, permita-me dizer isto, e não é uma crítica, bastante experimentalista. E, portanto, de que forma é que pode ser introduzido em contextos mais formais, se quiser, de unidades curriculares de primeiro ciclo, por exemplo, uma engenharia geológica, não sei se existe na Universidade de Aveiro, mas algo que seja mais materializável em unidades curriculares mais tradicionais. Por outro lado, a questão da necessidade que por vezes temos em incluir práticas pedagógicas em buzzwords, não é? ou em metodologias feitas, a ideia do Project-Based Learning, por exemplo, que muitos de vocês, aliás, utilizaram, se de facto está a fazer Project-Based Learning. Para mim não está, porque não está a seguir as fases do Project-Based Learning tout court, pelo menos não fiquei com essa ideia. E acaba por ser pouco valorativo para aquilo que está a tentar fazer na unidade curricular. Eu acho que vai bem para além do Project-Based Learning tradicional. E independentemente de utilizar projetos e dos estudantes desenvolverem os seus projetos para responder aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, parece-me que se perde um bocado quando se está a ler o texto, perde-se o âmbito e a riqueza daquilo que está a fazer a nível pedagógico, com a tentativa de classificar uma determinada prática num Project-Based Learning ou em algo similar. Pronto, essa é uma observação que eu também gostava de fazer. Fiquei também interessado em saber mais sobre os contributos que os estudantes dão ao longo da unidade curricular para melhorar as práticas pedagógicas em anos subsequentes. Não fiquei totalmente... não foi para mim totalmente claro de que forma é que isso depois tem impacto na forma como introduz essas alterações na unidade curricular. Eu percebo que esteja a lecionar futuros professores e, portanto, desse ponto de vista é interessante também ganhar contributos de reflexão da parte das práticas pedagógicas por futuros professores. Acho que é ótimo. Mas gostava de perceber também se isso também não está a contribuir de alguma forma, e se calhar é a minha principal questão, para fugir ou não aos resultados de aprendizagem da unidade curricular. Pronto, e é basicamente assim este comentário geral que eu queria fazer, sendo que as minhas colegas já me conhecem, eu acho que o ensino superior é tudo, ou deveria ter tudo a ver com o experimentalismo. Portanto, para mim não é uma crítica, é um comentário, uma observação, mas gostava que fizesse essa reflexão. Se corre o risco de fugir um bocadinho aos objetivos centrais da unidade curricular quando se experimenta com os estudantes, como está claramente a fazer. Se me é permitido só um bocadinho para abordar estes aspectos, com relação aos resultados da aprendizagem, as aulas são aulas de 3 horas. Portanto, o que eu faço é distribuir o tempo das aulas com momentos diferentes. Os resultados da aprendizagem, a meu ver, não são comprometidos neste modelo, porque tanto temos, durante essas 3 horas, tempo para abordar conteúdos
específicos de cada um dos ODS que pertencem aos resultados de aprendizagem desta unidade curricular, e depois temos uma hora, pelo menos, final da aula, para ser um bocadinho mais de trabalho colaborativo ou de partilha de experiências ou de, portanto, eles próprios durante esta hora têm um momento para também um bocadinho mais aligerar a cabeça, porque 3 horas ali sempre é difícil. Portanto, não acho que os conteúdos sejam comprometidos de qualquer modo. Se as atividades que eu realizo têm impacto noutras unidades curriculares e nos meus colegas, eu penso que sim. Aliás, penso não, tenho a certeza que sim. Esta tabela de auto-avaliação e de autorregulação do trabalho em grupo já está a ser aplicada noutras unidades curriculares que também aplicam trabalho em grupo, que funciona muito bem. Os pósteres é uma ideia que também já tivemos para tentar dinamizar um bocadinho as apresentações de trabalhos de projetos de licenciatura. Portanto, em vez de fazerem uma apresentação, fazerem um póster para aprenderem também. Achamos que é uma ferramenta muito importante para eles. Quanto a colocar atividades que se vão fazendo em caixas estanques ditadas pelas metodologias ativas de aprendizagem, não, pode ser algo redutor, mas isso não limita em nada, porque nós fazemos aquilo que os alunos nos pedem, dentro do possível, claro. E não me parece que seja redutor essa classificação, até porque o Project-Based Learning é apenas uma das metodologias que aparece mencionada, portanto há muitas outras que aparecem. E penso que é isso. Pedidos dos alunos, como é que eu articulo isto ao longo do semestre? Quando possível, eu implemento imediatamente as coisas que me são solicitadas, como por exemplo, coisas tão simples como o PDF que é disponibilizado no e-learning tem 2 ou 4 slides em cada página, para não ser tão maçudo. E eles acham que não se vê muito bem, então criei outros novos, com um slide por página, imediatamente, para eles conseguirem seguir melhor a aula. Portanto, aquilo que eles me transmitem, eu sempre que possível tento implementar imediatamente, para que seja para benefício dos próprios. E também para os que vêm a seguir, claro. Muito obrigada, professora Ruth. Eu sei que já estamos 6 minutos para lá da hora, mas gostaria de dar a palavra à Joana Regadas, que representa aqui os estudantes, que são quem pretendemos impactar positivamente com estas abordagens e, portanto, Joana. Bom dia a todos. Obrigada novamente pelo convite de estar aqui presente, cumprimentar todos os membros do júri e também agradecer as candidaturas e por terem disponibilizado a mostrar o vosso trabalho, para que também todos possamos aprender um bocadinho melhor sobre diferentes práticas e que, pelo menos, as boas práticas sejam disseminadas entre elas. Relativamente ao trabalho da professora Ruth, eu tinha só aqui algumas questões, são um bocadinho mais genéricas, mas são algumas preocupações que gostava de perceber como é que tem endereçado e como é que também no futuro pretende endereçar. A primeira prende-se um bocadinho do porquê de escolher este tipo de dinâmicas, porque acredito que não tenham sido escolhidas só por si só, mas que tenham tido algum objetivo final, nomeadamente as competências que pretende que os estudantes adquiram no final da unidade curricular, não só científicas, mas também outro tipo de competências que este tipo de metodologias pode impulsionar. Por isso aqui a minha questão vinha neste sentido de perceber o porquê da escolha destas metodologias, quais é que são as competências adicionais que pretende que os estudantes adquiram, quais é que são as mais-valias que acredita que possam ter no futuro e se de facto considera que eles estão a conseguir adquiri-las. E a minha questão vem um bocadinho relacionada com o último slide que a professora apresentou, de perspectivas para o futuro, e que é algo que é também bastante importante naquilo que é um papel a desenvolver na educação inclusiva e num desenho de uma educação cada vez mais preparada para receber todos. E neste sentido, questionar quais é que são os esforços que tem feito atualmente para conseguir
que estas metodologias que tenha implementado possam ser aproveitadas por todos os estudantes, independentemente das suas condições. E aqui falamos de condições não só em termos de estatuto, de serem trabalhadores estudantes ou estudantes atletas, mas também em termos de necessidades educativas específicas e mesmo também de algum contexto socioeconómico que possa ser mais delicado e possa não ter tanta facilidade em acompanhar algumas destas atividades. Obrigada. Obrigada, Joana. Professora Obrigada, Ruth. Joana. De forma só breve, abordar se aqui de possível. forma muito breve, sim. O porquê destas atividades em concreto. Eu tento sempre ter em mente que os meus alunos da unidade curricular da Geologia, Sociedade e Ambiente são futuros professores. Portanto, tento sempre que eles participem em atividades que eles possam depois dinamizar e levar para o futuro deles como professores e que consigam também desenvolver junto dos alunos deles. Acho que é um bocado essa perspectiva. A mais-valia é exatamente isso, é criarem ferramentas que essas mesmas ferramentas que eles criam podem usar no ano seguinte no estágio, ou podem usar no seu futuro, ou podem partilhar com os colegas. São atividades pensadas para, muitas delas para o ensino básico e secundário, portanto eles podem usar mesmo e partilhar com colegas e pôr em prática nos anos seguintes. Em termos do desenho universal para a aprendizagem, é uma estratégia que mereceu a minha atenção mais recentemente. Eu também sou orientadora de estágio e uma das minhas estagiárias este ano está a desenvolver este projeto de investigação. E mais do que estratégias viradas para alunos com algum tipo de necessidade que eventualmente até já têm outro tipo de apoio ou não, eu acho muito interessante focar esta atenção a diferentes tipos de personalidades. Já sei, por exemplo, um aluno tímido tem baixa participação na aula, mas não é por desinteresse, é só porque é tímido. Vamos criar oportunidades de perguntas de resposta sim e não, que é só levantar o braço, em que ele não sente essa barreira da timidez como uma limitação. Portanto, criar uma diversidade de modos de resposta, já seja em formato anónimo num quiz, já seja levantar a mão, seja... Portanto, às vezes coisas simples destas que permitem a participação de todos e que não haja tantas barreiras. Eu acho que é um bocado essa a lógica. Ok, muito obrigada, professor Ruth, por mais um projeto Obrigada inspirador eu. e, sobretudo, por tentar motivar também estes futuros professores a ensinarem desta forma entusiasmada, porque estamos com problemas de recrutamento, chamemos assim, ou chamada de interesse dos estudantes para estas áreas das ciências mais básicas e, portanto, estes processos são absolutamente centrais. Passamos então para a última apresentação do professor Manuel Oliveira, a quem passo a palavra. Muito obrigado, professora Sandra. Não sei se já estão a ver os meus slides. Sim, mas não com a tela cheia. Exato, só um segundo. Já está. Ok. Isso. Obrigada. Tá. Muito obrigado eu. Portanto, começo então por agradecer e cumprimentar os excelentíssimos membros do júri, presidida pela professora Sandra e os restantes membros. Também cumprimento os meus colegas de elevadíssima qualidade aqui as suas apresentações. Deixam-me muito contente de estar aqui hoje convosco. Portanto, eu vou apresentar sobre a Unidade Curricular de Estratégia e Competitividade, que é de um estado em gestão obrigatório de primeiro ano, primeiro semestre, mas tem muitas opcionais, muitos cursos por opção a escolherem também esta unidade curricular. É de 6 ECTS e a questão que eu coloco logo de início é que será que toda a gente é e pode ser estratega, ou somente se calhar alguns profissionais da área específica da estratégia, gestão de topo, líderes, CEOs. Portanto, eu tomo uma versão mais democrática desta questão e que todos podemos ser e somos todos estrategas de uma forma ou de outra, quer sejamos pagos oficialmente para isso, mas os alunos vejo que estão na sua juventude e na sua melhor idade, apesar de às vezes terem a mensagem contrária, não é? E eles estão na melhor idade para criarem estratégias vencedoras e eu tento incutir essa autoconfiança nos alunos que eles, tanto os Instagrams, os WhatsApps, Facebooks, são todos montados por jovens ou pessoas
até aos 30 anos, de forma geral. Portanto, estando nessa idade, penso que os alunos estão na melhor perspectiva, na minha perspectiva, de fazerem também grandes coisas a nível de Portugal. Eu acho que eu tive uma classificação de 8,33 no TTG em 9 possíveis, um universo de 145 alunos, cerca de 100 alunos eram meus, eram 3 turmas, eu era o regente. São estes os mestrados todos que têm como opção esta unidade curricular. Portanto, costumam ser muitos mais alunos a candidatarem-se à unidade curricular do que nós temos espaço para atender. Portanto, Engenharia Mecânica, Biomédica, EGI, Engenharia de Gestão Industrial, Turismo, Relações Empresariais, Línguas e Relações Empresariais, Mecânica, Biomédica, portanto uma série de cursos muito diferentes que é preciso atender. Eu também tento partilhar da minha experiência desde logo com os alunos que eu trabalhei em 3 multinacionais e viajei bastante também na área de marketing, estratégia, formação profissional, aos colegas das fábricas neste caso, e tenho realmente uma paixão pelo ensino, que me deixa realmente muito motivado para hoje e também para, de forma geral, para as atividades curriculares e pedagógicas que desenvolvo. Estes são os conteúdos do programa. Portanto, faço uma introdução, como já referi aqui, depois para que estudamos estratégia, o ambiente externo, que hoje em dia é muito, muito turbulento, não é? Com as guerras e com tudo que se passa a nível internacional, o papel da tecnologia, que se vê também na guerra, os drones, etc. Agora já se faz guerra de outra forma. Estratégias de crescimento, internacionalização, inovação, grandes temas. Culturas nacionais, Portugal é diferente de outras culturas. Eficácia operacional é diferente de estratégia, mas é preciso sempre liderança. Igualdade de género, geralmente tenho aqui uma convidada, ex-CEO ou CEO da liderança de topo, para fazer uma palestra sobre este tema. Já tive 2 senhoras muito, muito boas em alturas diferentes sobre isto. E também a repetir, conceitos-chave da estratégia revisitados, depois a comunicação que é fundamental, os vetores da inovação, Oceano Azul versus Vermelho, Oceano Azul sendo uma estratégia em que não existe ainda concorrência, são coisas novas que surgem, por exemplo o iPhone 1 em 2007, Oceano Vermelho, os iPhones hoje, ou os telefones móveis hoje, smartphones hoje, que há imensa concorrência, portanto vai passando de azul para vermelho, onde há cada vez mais concorrência. As tarefas de CEO, portanto eu estou aqui para formar líderes de topo, embora nem todos sejamos, mas de forma geral todos nós podemos usar o pensamento estratégico como princípio de vida. É um bocado sobre isto que eu falo então, o conteúdo do programa. Portanto, tenho então oradores convidados, especialistas, para falar sobre determinados temas que eles trazem. Neste ano 2024-2025 tive a Bettina Falkenthal, ex-CEO e que se formou agora no DBI, doutorou-se agora este mês de março. Também tive o Pedro Galego, que era vice-presidente da Câmara de Lisboa, na altura de Fernando Medina, portanto também eu estou no topo e também tem a sua empresa. Também abordo casos reais, por exemplo, Napoleão, e coloco a questão aos alunos como é que é possível um homem que teve tanto sucesso achar que com o maior exército alguma vez criado foi com 600 mil soldados para a Rússia, achava que ia vencer a Rússia em menos de um mês e regressaram somente cerca de 20 mil homens, não é? Portanto, como é que ele é um homem que é tão estratega, como é que ele foi capaz de um fracasso tão grande e de que forma é que o sucesso prolongado distorce a nossa visão da realidade, não é? Portanto, bastou num território tão grande como a Rússia, os russos andarem a fugir dos franceses que iam padecendo quer do sol quente do verão, quer depois do frio, portanto nem sequer houve assim uma batalha decisiva, que é aquilo que o Napoleão pensava que ia haver. E coloca a questão aos alunos, como é que é possível o Napoleão ter tomado esta decisão fatídica de invadir a Rússia. Faço também paralelos, por exemplo, com o BlackBerry, todos nos lembramos da BlackBerry, que foi um telefone líder com aquele teclado da QWERTY e que foi ultrapassado, principalmente a partir de 2007 pelo iPhone 1, e o CEO viu em sua casa, no seu ginásio, em casa, estava a ver o Steve Jobs a lançar o iPhone e disse, epá, isso é a grande máquina, sim, mas nós vamos ficar bem, we'll be fine. Portanto, esta obsessão quase pelo sucesso, o sucesso cega-nos porque realmente deixamos de ver aquilo que vai ser o nosso paradigma e aquilo que vai ditar o nosso fim. Portanto, necessidades individuais dos discentes são atendidas quer ao trabalho do grupo, quer no exame oral, portanto podem escolher livremente um tema, e há temas fantásticos que os alunos escolhem, portanto, muito para além da minha criatividade e da minha visão das coisas, eu deixo-os escolher os seus temas. Estou envolvido em vários projetos, neste ano em concreto e durante 3 anos, no projeto Virtual Exchanges, com um projeto Erasmus mais de €500 000, com Portugal, Grécia, os Balcãs, Alemanha, Albânia,
Montenegro e Kosovo. Temos que interagir entre nós online, temos que chegar a 10 mil alunos, de uma forma ou de outra, direta ou indireta, 2 mil diretos, e é realmente muito interessante como nós temos feito a envolver os alunos, também na unidade curricular em palestras internacionais, tudo online, e como eles viajaram como resultado, 9 alunos para um evento em Bruxelas pago pela EVBB e também com alguma participação nossa em termos de ajudas de custo. Portanto, o que é que nos pode dar a educação? Esta é a minha premissa. Portanto, a educação liberta-nos para podermos chegar ao nosso potencial. Segundo Stiglitz, é realmente essa libertação da educação que é o objetivo da unidade curricular e não nos prender a coisas que, no fundo, vão mudando ao longo do tempo, especialmente graças à tecnologia e outros eventos. Portanto, agora vivemos tempos muito conturbados e houve muito interesse em determinados temas este ano em curso e o ano passado também, 2024, 2025. Liberta-nos da coerção social e permite-nos ver as forças que nos influenciam, quer sejam internamente nas nossas organizações, famílias e escolas, a sociedade, quer sejam externamente, externa a Portugal, por exemplo. Então, dou os modelos clássicos, por exemplo, este é de Laughlin e Martin, 2013, quais são as nossas aspirações, portanto, força os alunos, ou pergunta aos alunos o que é que vocês querem ser, onde é que querem jogar, onde é que querem competir, como é que vocês vão ter sucesso, que capacidades é que têm que ter para ter sucesso e que tipos de gestão ou sistemas de gestão é que serão necessários para vocês terem sucesso. Portanto, são questões que eu vou colocando, uma espécie de coach ao longo do semestre, dando as matérias e ligado às matérias da unidade curricular. Nós atribuímos graus académicos, fazemos investigação, mas penso que nós temos que formar seres humanos autoconfiantes, vamos muito para além da visão mais simplista daquilo que significa estar em sala de aula. Educar o ser humano significa transmitir, então, necessidades sociais, contribuir para a economia, servir um mundo melhor. Em termos de gestão estratégica, é uma profissão emergente, não se vê propriamente no jornal ainda, apesar de já existir há cerca de 20 anos, nos Estados Unidos da América. Procura-se gestão estratégica, líder estratégico para gestão de topo, não é uma coisa que se procura, mas que as empresas vão fazendo. Portanto, eu procuro que os alunos sejam autodidatas, ensinar a viver uma vida satisfatória, digamos que é o objetivo da educação, inspirar a continuar o desenvolvimento mesmo depois de se formarem e de saírem da universidade. Howard Gardner diz que temos múltiplas inteligências que eu procuro desenvolver: linguística, lógica, matemática, espacial, musical. Temos, por exemplo, um evento de canção de Natal, que este ano foi canção de Carnaval, que eu procuro que os alunos vejam como é que se pode gerir antes e depois da liderança nos ajudar. Ok? Portanto, eu faço docente como coach, faço-os ver, por exemplo, posso passar aqui um vídeo rápido? Deixa lá ver aqui. Posso passar um vídeo rápido, professora Sandra? São 30 segundos. Okay. Sim, força. Ok. Portanto, ver se conseguem ver. Portanto, sem sala de aula, convidei o maestro violinista Elisa Silva. Não conseguimos ouvir, mas penso que conseguimos perceber a ideia. Se não conseguem ouvir, peço desculpa. Não conseguem ouvir, peço desculpa então. Vou regressar aqui aos slides. Não sei porque é que não se conseguiu ouvir. Não tem problema. Ok. Portanto, desta iniciativa de responsabilidade social resultaram, portanto, fundos para comprar 2 cadeiras de rodas especializadas aqui para o Hospital de Aveiro. Temos tido essa ligação nos últimos anos. Este ano também demos 2 televisões, há 3 anos demos mais uma televisão também Smart TV. Portanto, todos os anos os alunos veem os resultados do seu esforço. Isto foi num projeto de Virtual Exchanges, portanto tivemos então mais de 100 alunos online a participar internacionalmente com equipas dos Balcãs, da Alemanha, da Grécia, de Portugal, todos a participarem online sobre diversos temas: mudança climática, pensamento crítico, liberdade de expressão, Building a Better World. Alguns escolheram, um grupo aqui escolheram como é que os dinamarqueses fazem, como é que é o seu sistema de educação.
Isto foi na viagem, portanto, houve alunos portugueses em todas as equipas, e aqui são 9 alunos que foram comigo para Bruxelas, fruto desta unidade curricular em outubro do ano passado, e foi uma viagem, portanto, todas as despesas todas pagas, em que eles fizeram depois, contactaram com decisores da União Europeia. Está aqui umas fotografias que nós tiramos lá numa máquina que eles tinham no evento, a conferência anual da EVBB. Todos receberam certificados de apreciação e, neste caso, de vencedores. Portanto, é hands-on learning. Nós ensinamos a fazer as coisas na prática. Penso que estou mais ou menos na hora, professora Sandra. Sim, está tranquilo. Quase a terminar, mas penso que está no fim, pelo que percebo. Sim. Portanto, há aqui hands-on learning, os alunos aprendem com coisas reais que fazem. Fazemos posts, coisas lindas, simples, como SWOT, que é uma ferramenta que muita gente usa, mas nem toda a gente usa bem. Nós fazemos alguns posts, mostramos como a comunicação é importante a nível de liderança de topo. Fazemos publicações dos melhores trabalhos do grupo, quem quiser. Aqui os alunos trabalharam em conjunto, estes alunos com Pedro Galego, que é o tal decisor, era vice-presidente da Câmara de Lisboa e continua ativo na vida política. Tiveram a oportunidade de trabalhar com ele. Portanto, eu penso que essas são as referências que eu usei e não tenho muito mais a dizer, é só isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Manuel. Passo a palavra ao professor Diogo Casanova para a primeira tranche de questões. Obrigada. Muito bem. Perdão. Desculpem. Cumprimentar o professor Manuel Oliveira, já agora aproveitar também a oportunidade para cumprimentar os 3 colegas que iniciaram este processo, não fazendo eu parte do júri que questionei as práticas que foram apresentadas. Gostava, no entanto, de valorizar o trabalho que foi feito. Professor Manuel Oliveira, eu gostava de lhe colocar aqui um desafio. Não há mal nenhum naquilo que está a fazer a nível da sua unidade curricular. Eu, aliás, diria-lhe mais, eu acho que um dos pontos essenciais que por vezes nos esquecemos no ensino superior é que uma das coisas que os nossos estudantes mais valorizam é o contacto direto com os seus professores e com os investigadores, e com quem lhes pode apresentar conhecimento e dar-lhes a oportunidade de experimentar, de ser críticos, de ajudá-los a investigar também. E, portanto, acho que aquilo que está a fazer com os seus estudantes é aquilo que todos os professores do ensino superior deveriam também fazer: estar mais próximos dos estudantes, colaborar com eles em papers, levá-los a conferências quando possível. Tudo isso me parece bem. A minha questão fundamental prende-se com a inovação pedagógica. Portanto, e a primeira pergunta que eu lhe gostava de fazer é o que é para si a inovação pedagógica e de que forma é que consegue implementar essa inovação pedagógica nesta unidade curricular, porque para mim não foi totalmente claro. Ok, professor Diogo Casanova, muito obrigado pela questão, que é muito pertinente. Eu acho que é difícil realmente de explicar, porque eu tenho uma paixão pelo ensino e tenho muita, por exemplo, dou o meu telefone aos alunos conversam comigo, dou possibilidade deles terem uma nota intermédia do trabalho de grupos e dou feedback. Eles, se quiserem, podem melhorar o trabalho. Portanto, falo dos temas que eles querem falar. Em termos de avaliação, eles também eles escolhem, portanto, diversos, portanto, eles não são obrigados a entrar no concurso de discursos. Portanto, esta liberdade deles serem eles a escolher, eu penso que é inovador, no sentido que eu não dou 10 temas para eles escolherem 10 temas, embora isso também seja uma forma muito salutar de fazer a avaliação, não é? Mas eu dou liberdade total de qualquer tema ligado à estratégia, e esta fomentar a liberdade, fomentar o ser autodidata, eu acho que acaba por ser importante, e é difícil talvez de transmitir, mas a sua questão é muito pertinente. Eu atuo como um coach, não como o solucionador ou como o detentor de toda a verdade, mas partilho a minha experiência no sentido que eles desenvolvam eles próprios, não é? E ouço-os, é preciso entender os alunos, compreender o que é que eles querem, onde é que eles querem chegar, quer sejam ou não estrategas de futuro, não é? Porque todos nós temos que fazer estratégia para termos uma vida satisfatória, professor Diogo, é assim que eu entendo. Muito bem. Como lhe disse, nós estamos aqui como painel de júri para avaliar prémios de inovação pedagógica, não estamos necessariamente a avaliar os melhores professores, e acho que é importante isso ser claro. Dito isto, eu revejo-me perfeitamente na sua apresentação e valorizo bastante a proximidade que tem com os seus alunos. Aliás,
do mesmo com a professora Ruth, disse-lhe exatamente a mesma coisa. Nota-se pelas suas palavras o empenho, a motivação, o interesse e a vontade de estar próximo dos alunos, e agora confirmo essa minha impressão. Eu tenho uma curiosidade pessoal, até vou-lhe dar já a nota, colocou ali, julgo eu, uma licenciatura em Engenharia num dos alunos que escolhe a sua unidade curricular como opção. Logo nos primeiros slides tem a diversidade de cursos, de estudantes matriculados em cursos, ou frequentar um conjunto de cursos, vão do primeiro ciclo, não sei se chegava ao terceiro ciclo ou não, mas seguramente primeiro e segundo ciclo tinha, e de várias áreas disciplinares. E eu gostava de perceber de que forma é que é trabalhada essa diversidade de estudantes, porque tem estudantes de primeiro ano, seguramente, segundo, terceiro e quarto, pelo menos eu consegui ler. Isto são estudantes muito diferentes, com nível de grau de conhecimento e de experiência académica, se quiser, muito diferentes, com formas de ver o ensino superior muito diferentes. Se calhar entendi mal a apresentação do slide. Não sei se tem aí consigo esse... Já agora, se pudesse mostrar, só para eu ter a certeza que vi bem. Será este? São só de mestrados, não é? Sim. Não, ano 0... Não, alguns deles estão no primeiro ano do mestrado, ou o segundo ano de mestrado, pode ser o quinto ano da licença, do mestrado integrado. Mas tem aí, primeiro ciclo, porque é um mestrado integrado, é isso? É um mestrado integrado, sim. Ok, são todos alunos de mestrado. Sim. Podem ser primeiro ou segundo ano, de facto. Muito bem, mas tem de qualquer maneira estudantes de engenharias, de línguas, de gestão, de economia, portanto, estamos a falar de engenharias, estamos a falar de uma variedade muito grande de estudantes. Portanto, a pergunta que eu tinha para lhe colocar era de que forma é que trabalha os contextos ligados à gestão estratégica para estudantes tão diferentes que vão desde a gestão típica, não é? Portanto, que já estão familiarizados com esta área e que provavelmente já tiveram no âmbito da licenciatura ou no âmbito de outras unidades curriculares do mestrado, tocaram áreas da estratégia, para estudantes que nunca tiveram este tipo de conhecimentos e que vão ser confrontados com uma área que não é deles. Como é que trabalha isto é algo que pensa, como é que trabalha a unidade curricular e como é que trabalha as estratégias pedagógicas, tendo em conta esta diversidade de alunos? Por um lado. Por outro lado, há bocado tivemos a professora Ruth a explicar-nos o mestrado de ensino de Geologia, Biologia e Geologia, julgo eu, com um número de alunos que me pareceu relativamente reduzido. Aqui estamos a falar de uma unidade curricular de mestrado com mais de 100 estudantes. Isto também cria algumas complexidades, nomeadamente no desenvolvimento de aprendizagens mais ativas e mais orientadas, por exemplo, a projeto, que será, obviamente, muitíssimo difícil de fazer no âmbito de uma unidade curricular com 100 alunos. De que forma é que também trabalha esta diversidade, por um lado, de áreas disciplinares e, por outro lado, o número de estudantes na sua unidade curricular? Sr. Diogo, muito obrigado pela questão. Realmente é uma coisa que me preocupa desde logo e eu procuro, ao tentar-me perceber do ambiente que eu tenho em sala de aula, quais são em estado de avaliação ou de evolução em que nós estamos em termos de conhecimento de estratégia. O que eu posso dizer que também ainda há mais uma variável que são os alunos de Erasmus, não é? Porque como não há uma oferta muito grande de unidades curriculares dadas em inglês, eu tenho uma turma em inglês e uma turma em português. Muitos dos alunos portugueses vão à turma de português e depois tenho a turma de inglês, mas também há alunos que falam muito bem. Portanto, não é fácil. O que eu procuro é regressar às bases, não é? E desafio os alunos a fazerem alguns exercícios fora da caixa, por exemplo. Namoram, casam, têm filhos, fazem o SWOT, fazem uma análise SWOT do futuro esposo ou esposa e dizem, ei, pá, a pessoa nem pensar nisso. Alguns fazem, curiosamente, fazem o SWOT. Portanto, é regressar a ferramentas simples, básicas, noções muito, muito simples de comunicação daquilo que se está a passar no mundo externo. Por exemplo, este ano falamos sobre os alunos gostam, como estamos a ensinar de guerra, de falarem um bocadinho sobre as estratégias de guerra, e nós temos falado um pouquinho sobre isso para sair um bocadinho também fora da caixa, mas a sua questão é pertinente e eu acho que é essa intuição de que fala o Daniel Kahneman, que foi Prémio Nobel 2002, e que eu também dou essas matérias aos alunos. Os alunos ficam deliciados em ler sobre os temas que são ganhos pelos Prémios Nobel de Ciências Sociais e Economia, não é? Desse ano, anos anteriores ligados à inovação, pensamento crítico, como é que as pessoas pensam, e acho que isso é universal, professor Diogo. Acho que é universal
aos alunos da EGI da Universidade de Aveiro, pelo menos. Eu não tenho grande experiência de Coimbra, nem de outras universidades, nem de Lisboa, de Porto tem alguma, mas eu acho que essa vontade de aprender, essa vontade de compreender o que é que move as pessoas que montam empresas tecnológicas, o que é que leva ao finance, como é que um Napoleão ou um General Patton tem sucesso, eu penso que essas temáticas são universais. Acho que toda a gente tem, de forma geral, tem interesse em saber coisas básicas, não é? Não muito. Agora, os alunos de economia querem avançar para os trabalhos de grupo, a econometria, querem fazer estatística mais avançada. Os alunos de línguas e relações empresariais vão, se calhar, ver qual é o seu futuro nas línguas dos aparelhos de tradução, como é que isso está a evoluir. Os alunos de física são completamente fora da caixa, querem coisas completamente diferentes e são os mais assíduos, apesar de nunca terem tido unidades curriculares de gestão. Portanto, eu acho que nós surpreendemos com a criatividade e a receptividade dos alunos em sala de aula, professor Diogo. Muito bem, muito obrigado. Professor Manuel Oliveira, professor Sandra, estou esclarecido. Obrigada, professor Diogo. Passo a palavra e para terminar, a professor José Cravino. Obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade, cumprimento o professor Manuel Oliveira. Há aqui um conjunto de questões que o meu colega Diogo Casanova já referiu e que são claramente óbvias. Portanto, a questão do entusiasmo, desta diversidade e, por outro lado, da proximidade com os alunos é claramente visível e é de louvar, nomeadamente com este número de estudantes na unidade curricular. Ainda assim, eu tinha aqui algumas questões mais específicas que têm designadamente a ver com o seguinte. Portanto, tanto quanto eu percebi, há 3 turmas nesta unidade curricular, das quais 2 são lecionadas pelo professor Manuel. A avaliação centra-se, para além de 2 testes, num trabalho de grupo que tem depois uma componente também eu creio que na apresentação falou em exame oral, mas eu julgo que é uma apresentação oral, eventualmente com perguntas e respostas. E, portanto, uma primeira questão tem a ver com este trabalho de grupo e com uma maneira como ele é avaliado, nomeadamente havendo 3 turmas e, portanto, aqui em termos de uniformidade de critérios. Por outro lado, na idade da inteligência artificial, esta coisa dos trabalhos escritos começa a ser um desafio cada vez maior e, portanto, queria também perceber, enfim, como é que eventualmente consegue fazer o acompanhamento e desenvolvimento destes trabalhos, porque eu percebi que tem um momento intermédio em que dá feedback e, portanto, permite que os alunos melhorem os trabalhos, o que obviamente me parece algo de relevante e de interessante, mas, por outro lado, como é que é possível fazer o acompanhamento destes trabalhos ao longo do semestre, nomeadamente garantindo que, de facto, enfim, são os alunos que fazem esse trabalho. Depois, em termos daquilo que são as estratégias pedagógicas, há aqui 3 que são referidas na candidatura e também foram referidas na sua apresentação, que é o docente como coach, ok, tudo bem. Depois fala de action-based learning e de hands-on learning. Eu aqui fiquei assim um bocadinho na dúvida que se haveria realmente uma diferença entre estas duas, ou seja, entre o action-based learning e o hands-on learning. Mas, enfim, se puder dizer alguma coisa relativamente a isso, também agradecia. E para já eram estas as questões. Obrigado. Muito obrigado, professor José Paulo. Action-based versus hands-on. Portanto, eu tenho aqui, se me permitir partilhar aqui o slide só o slide. Isto tem a ver, não sei se conseguem ver, deixa eu ver aqui. Portanto, isto é a avaliação. Portanto, na avaliação discreta, que a maior parte dos alunos escolhe, tem trabalho de grupo vale 50%, o teste 1 individual 20%, o teste 2 20% e o discurso. O exame oral não é bem questões e perguntas, professor José Paulo, é mais uma apresentação, como se fosse um TED Talk. Tem 3 a 7 minutos para fazer um TED Talk, para passar uma mensagem. Eu também dou formação específica nesse sentido. Qual é a mensagem que eles querem passar? Podem usar slides, que é aconselhado para realmente possibilitar que as pessoas que estão a ver, a audiência e o público esteja realmente a conseguir perceber a mensagem, com imagens cativantes. Portanto, tudo isto é passado a informação também para os preparar para o exame oral, que vale 10%. Esse exame oral podem fazer no Virtual Exchanges, que é o discurso internacional dado em termos internacionais para um público internacional, com um júri internacional. Eles são avaliados por um júri externo, 5 pessoas que não sou eu, que lhes dá uma nota de 0 a 20, ou de 1 a 20, se quiserem. Essa nota pode ser, eu também lhes dou a hipótese de eles fazerem uma apresentação oral do trabalho de grupo
em sala de aula normal, como é feita em outras universidades, e eles podem escolher a melhor nota. Portanto, se eles tiverem um 15, que é realmente com júri internacional, pode levar a ter essa experiência, se quiserem, aí chamam-lhe hands-on, de fazerem uma coisa que não é só para o professor, não é? E eu acho que essa opção deles poderem escolher, eles acanham-se menos e têm menos medo de se aventurarem para um projeto internacional. Em relação ao trabalho de grupo, eu diria que os alunos são muito honestos comigo. Não sei se é uma coisa se eu sou ingênuo a pensar isso. Eu, por exemplo, há um detector de utilização de IA que eu às vezes usava, já não uso. E houve um trabalho de grupo que deu 73% da IA. Eu até fui ter com os alunos, olha, isso deu uma elevada índice de utilização da IA. Isto é verdade, deu 73%. É verdade? E eles disseram, professor, é verdade. É bem capaz de ser verdade, nós usamos muito a IA. E baixei a nota para 13. Eles não levam a mal. Eu dou a hipótese de eles melhorarem se quiserem, não é? Portanto, isto é uma nota intermédia. Neste caso, eles eram empreendedores, estavam virados para outras coisas, ficaram com 13. Mas a IA é muito longe de ser perfeita hoje em dia. Vai melhorar muito, como os professores Zé Paulo sabe melhor do que eu, e vai melhorar muito, mas ao nível das referências, ainda inventa referências, põe referências que não estão corretas, e através eu digo aos alunos, atenção, que eu vou ler as referências que vocês citam, eu vou saber, com grande probabilidade, mas discutindo convosco, se vocês estão realmente a usar IA ou se estão a usar fontes vossas originais. Portanto, eu incentivo a irem aos Scopus, a verem as referências para a revisão da literatura e discutirem à luz da literatura. E há uma coisa que eu acho que, ao ser action-based learning, eu chamo ação, quer dizer, eles não vão querer publicar uma coisa que é feita com base da IA, porque eles sabem que na base da internet e da informação, mais tarde ou mais cedo se vai descobrir, não é? Eles não vão querer expor-se a um júri, ainda tenho o concurso Grace, que eu costumo ir todos os anos. Eu digo, uma coisa é o professor descobrir que vocês usaram IA, outra coisa é, se estão no concurso Grace com a vice-diretora ou diretora-geral do ensino superior em Portugal, que é júri, ela descobrir. Portanto, os alunos percebem isto e não têm usado, tanto quanto eu sei, IA, pelo menos nesse ano 2024, 2025, para este ano, professor José Paulo, aumentou imenso a incidência da inteligência artificial no último ano, mas em 2024, 2025 ainda não usavam tanto e foram honestos comigo e consegui perceber, este ano está-se a complicar mais. Acho que os alunos estão a fazer trabalhos mais pobres, menos criativos, mas não são todos. Ainda há trabalhos muito bons, mas em vez de publicar ou de ter em vista publicar 10 ou 12, se calhar vou publicar 1 ou 2, com esse receio da inteligência artificial. E para este ano já baixei para 40% o valor atribuído ao trabalho de grupo, exatamente por causa dessa incerteza, porque nós também não sejamos ingênuos ao ponto de pensar que nós conseguimos descobrir quem é que usa, quem é que não usa. Mas eu obrigo os alunos, professor Zé Paulo, a fazer um audit trail da IA, e a utilização da IA, como é que usaram, onde é que usaram e para fazer exatamente o quê? Porque eu não quero que eles criem texto novo com AI. Agora, em action-based, eu digo que a ação é fazer, por exemplo, publicar, escrever. Hands-on é eles aprenderem, por exemplo, a canção de Natal, este ano foi canção de Carnaval, é hands-on, porque eles estão a ver como é que o líder, neste caso o maestro e violinista Eliseu Silva, os ensinem a serem melhores. E é uma experiência que eu acho que eles acham muito, muito frutífera e muito benéfica, no sentido que eles veem a diferença entre um bom líder e a ausência de liderança. Portanto, isso é que eu acho que é importante aqui, e tento demonstrar na prática. E eles fazerem apresentações em Bruxelas para um público internacional e pessoas decisores a nível internacional, acaba por ser muito, muito importante. Portanto, se é action-based, se é hands-on, eu chamo hands-on aqueles que estão a experienciar com todos os seus sentimentos. Portanto, ouvido, a sentir mais, para além das palavras, percebe? Pelo menos é a minha intenção. A minha intenção é essa. Não sei se respondi à sua questão, professor Zé Paulo. Obrigado. Muito obrigada. Eu não vou dar por terminada esta discussão, queria só partilhar o desconforto em que se fala na IA como se fosse o demónio. A IA é um aliado, está para ficar e deve ser um aliado no contexto da aprendizagem e penso que é importante que tenhamos essa consciência, precisamos é de ensinar e avaliar de outra forma, não é? E precisamos de assumir um papel diferente, quer enquanto professores, sobretudo enquanto professores e os alunos, claro, naquilo que são as competências que precisam desenvolver. E, portanto, partilhado este desconforto, passava a palavra à Joana Regadas, porque enquanto estudante, e tendo eu partilhado este desconforto, gostava de ouvir antes de darmos por concluída a sessão pública. Bem, obrigada, professora. Antes de mais, agradecer ao professor Manuel Oliveira por
por ter apresentado e também partilhado aqui algumas das suas dinâmicas. E eu queria exatamente tocar neste ponto, dado que foi falado, e também retomar uma questão que o professor José Paulo levantou, que é relativamente à uniformidade dos critérios de avaliação, porque existe um número de estudados, e também que o professor Diogo Casanova também levantou, que é a diversidade de estudantes, o background que cada um deles tem, aquilo que procuram, que a unidade curricular lhes permita adquirir em termos de competências técnicas também. Dado esta diversidade de objetivos que cada um tem e de abordagem às temáticas e ao conceito da estratégia, como é que o professor considera que consegue garantir que a uniformidade dos critérios de avaliação se mantém entre todos, dado aquilo que serão, obviamente, trabalhos efetuados em contextos muito diferentes, onde a estratégia poderá ser aplicada de formas diversas. E depois perceber de que forma é que exatamente esta questão da inteligência artificial está a ser introduzida na própria unidade curricular. Confesso que é assim um bocadinho às vezes confuso em todas as metodologias que estão a ser implementadas, porque são diversas, não só a nível de metodologias pedagógicas, mas também depois na parte do contexto de avaliação. E também queria clarificar só uma parte que referiu, que é a apresentação dos projetos no contexto europeu, porque como ficou nesta parte da discussão, avaliados por pessoas externas à universidade, num contexto europeu. Eu queria também clarificar um bocadinho esta parte. Mas regressando à inteligência artificial, como é que está para ficar? Acho que todos reconhecemos isso. É necessário começarmos a capacitar também os estudantes a utilizá-lo de forma estratégica, e como é que aqui esta unidade curricular, onde o tema é mesmo a estratégia, pode ter um papel diferenciador na sua utilização, ou seja, quer seja por parte dos estudantes a utilização da mesma, quer seja dentro da própria unidade curricular, como é que pode ver a integração da inteligência artificial. Muito obrigado, Joana Regadas. Eu partilhava aqui somente rapidamente o meu ecrã. Não sei se estou aqui a ver. Isto é uma grelha que eu dou em relação ao trabalho de grupo. Há uma grelha de avaliação em Excel que eu dou, portanto são 10 itens que eu avalio, cerca de dois valores cada um. Portanto, tenho que usar referências académicas, dos Scopus, etc., Web of Science, Science Direct. Tem que ter o formato correto, há para a 7ª edição, ou de uma qualquer conferência ou revista que eles queiram, em um deles queiram publicar. As referências têm que ser recentes, dos últimos 5 anos. Tem que usar artigos seminais, se for especialmente inovadores, podem ser um bocadinho mais antigos, não é? De resto, tem que ser artigos mais recentes. Tem que ter uma linguagem académica formal. Se confirma ou desconfirma a literatura anterior, qualquer que seja o tema da estratégia, qual é a contribuição para a prática, e depois utilizar corretamente, que eu dou uma aula de metodologia de investigação, se fazem entrevistas, grupos de discussão, inquéritos, se usam o Prisma, o VozViewer, se há saturação dos dados, triangulação dos dados, que são os métodos que inquéritos, portanto também ensino um bocadinho de SPSS, se há uma boa história que é contada, e a auditoria da inteligência artificial, como é que é utilizada no estudo, por favor esclareça. E esta ferramenta, portanto, neste 0GPT, portanto, deixei de usar porque acho que não é fidedigno de todo para uma avaliação. Portanto, isto é o que eu uso para todos os alunos, Joana. E então eu digo assim, o vosso trabalho tem que ser científico, não é um artigo de opinião, e será avaliado em termos de se pode ou não pode ser publicado. E são estas as regras. E é para todos, ok? Não quer dizer que seja perfeito, mas são estes 10 itens. Em relação à grande diversidade de alunos, realmente os de línguas são diferentes do de física, que são diferentes dos de biomédicas, que os de economia e de EGI. Eu dou a oportunidade para escolher o tema que mais adequa ao seu dia-a-dia, onde é que eles se querem empregar. Eles podem fazer entrevistas, alguns fazem ligado ao estágio onde está a decorrer o seu mestrado, portanto o seu estágio curricular. Podem fazer sem número de temas. Em relação à IA, é um tema muito, muito importante. Eu digo e demonstro aos alunos, posso mostrar aqui, acho que não é preciso, mas eu tenho o hábito de dizer, eu posso fazer com que vocês podem escrever o trabalho de grupo em 30 segundos, e faço um prompt,
escreva um trabalho para o professor Manuel Oliveira sobre avaliação externa ou sobre um tema qualquer da estratégia e escreve e mostra aos alunos como é que aquilo sai tudo direitinho em 30 ou 40 segundos, está a ver, Joana? E os alunos ficam às vezes maravilhados, alguns que não tenham, já menos, eles agora já se apercebem. E depois eu digo assim, atenção, se eu disser para pôr referência já vai ser vai acertar menos. Em relação ao que diz da IA, eu concordo com a professora Sandra, eu estive a dar formação há um mês e pouco na prisão de Aveiro, eu vou voltar lá agora a seguir às férias da Páscoa, porque eles realmente passaram, quem está encarcerado há 1 ou 2 anos, passou-se completamente ao lado da IA. E eu digo aos meus alunos, já tenho colegas que trabalham em grandes consultoras que não escrevem um único e-mail sem recorrer à IA. Portanto, isso é uma realidade. Agora, uma coisa é recorrer à IA para o dia-a-dia, para conselhos, para mentor, para coach, que eu também já tenho trabalhado nessa área da investigação. Como é que a IA vai substituir o coach físico para dar conselhos à gestão de topo? Isso, eu também dou esses conselhos aos alunos e os alunos percebem. Mas outra coisa é fazer um trabalho que deve ser original e que não deve usar a IA de forma generativa para gerar as ideias e para responder à questão de investigação que se propõe resolver no trabalho de grupo. Não sei se está a ver, Joana. Portanto, são coisas distintas. Uma coisa é fazerem blogs ou posts para content marketing de conteúdo e está a substituir as pessoas no dia-a-dia, a IA, sem dúvida. Outra coisa é o trabalho original, que as revistas, algumas não autorizam nenhuma utilização. Não quer dizer que isto não vai mudar no futuro, pode até mudar no futuro, mas para a unidade curricular, para o trabalho de grupo, especialmente para o que é publicável ou não, eu tenho esse cuidado. No Virtual Exchanges, o júri internacional, portanto, eles têm a opção, podem fazer o trabalho de grupo oral, uma apresentação oral sobre o trabalho de grupo em termos normais, vale 10%, ou podem fazer uma candidatura também ligada à estratégia para o Virtual Exchanges e fazer uma apresentação oral a um júri internacional. Por acaso, a Silvia Jorge é uma das professoras, é a única professora portuguesa que está lá, os outros 4 são internacionais. Eles fazem uma avaliação de acordo com 4 critérios. Não é? Portanto, vale 25% de cada um, quer dizer, criatividade, gestão do tempo, originalidade do tema. Portanto, são à volta de 4 temas que são muito, muito bem explicados aos alunos. Os alunos, se não quiserem arriscar tudo nessa avaliação de 10% sozinhos, podem fazer uma apresentação oral normal, em sala de aula, como fazemos habitualmente nas unidades curriculares. Mas há essa possibilidade de fazerem também, aventurarem-se um bocadinho fora da sua zona de conforto, se quiserem, Joana, e fazer uma apresentação oral para um júri internacional. Eu não sei se consegui responder a todas as suas questões. Tinha só 2 questões de follow-up, que era, se posso em termos de tempo, que é se esses critérios que o professor mostrou, e obrigada, ajudou-me bastante a esclarecer, são divulgados a priori a todos os estudantes e depois, relativamente a este último tópico que falamos, dado que uns estudantes vão ter 10% da sua avaliação avaliado por determinadas pessoas e outros estudantes vão ter esses 10% avaliados por outras pessoas, como é que aqui conseguimos ter um critério de igualdade ou mesmo até de equidade, porque se calhar há estudantes que não se querem predispor a estarem a arriscar estes 10% aí num contexto internacional e preferem estes 10% jogar pelo seguro. Portanto, as notas dadas internacionalmente não costumam diferir muito das notas dadas em sala de aula, curiosamente. E os alunos sabem isso. Se houver um grande desaire, digo aos alunos, imaginem que vocês têm um 10, também há a possibilidade de dar um bónus, mas será a todos os alunos que participam internacionalmente. Mas, de qualquer forma, os alunos também, não há garantias na vida, não é, Joana? Quer dizer, a gente tira um curso e depois esse curso passa a ser obsoleto, ou a gente faz uma via, vai para uma empresa e a empresa fecha. Portanto, eu também digo isso aos alunos, quer dizer, não há garantias nenhumas. Vocês podem querer arriscar ou não, é a vossa opção, a decisão é inteiramente vossa. Eu posso-vos dizer, e Joana, que todo feedback que eu tenho recebido especialmente os alunos que ganham, não é? Mas há os que ficam ali muito perto e também têm diploma de participação. Portanto, qual é o senão? Se fizerem só pela via tradicional, não têm diploma de participação, não têm possibilidade de ir a Bruxelas, não têm possibilidade de apresentar o seu trabalho em termos internacionais. Portanto, há aqui um incentivo, não é cenoura, mas a cenoura também funciona. Portanto, este incentivo deles poderem ir mais longe, serem daquilo que é a sua vida pacata, normal, de virem à universidade todos os dias. Mas eu tenho alunos, tive um aluno muito bom que me perguntou, professor, na era da IA faz sentido eu vir à universidade? Eu digo, faz, porque você tem todo aqui um contacto com os colegas, com os professores, com um ecossistema de inovação, de conhecimento, você vai fazer contactos para a vida, que a inteligência artificial não lhe dá isso.
Portanto, esse sentimento que você vai gerar aqui com os seus colegas de trabalhos de grupo e a nível internacional. Eu tenho alunos que já são candidatos, aquela fotografia que eu mostrei de Bruxelas, e ele está a contratar alunos da Universidade de Aveiro. Eu já trouxe CEOs de Berlim, já deram um emprego a um aluno da Universidade de Aveiro que fazem trabalhos de grupo sobre aquela empresa que quis lançar o desafio à unidade curricular. Não sei se está a perceber a perspectiva, mas é levá-los a ir mais longe e realmente a EIA vai resolver grande parte dos nossos problemas. Não sabemos onde é que isto vai parar. É uma coisa de facto fantástica, mas nós queremos também ir para além e fornecer algo além diferente aos alunos para que eles possam também beneficiar de vir à Universidade de Aveiro, pagar propinas e gastar o seu tempo. Certo, muito obrigada a todos pelas inspirações, pela partilha que trouxeram aqui ao público que se juntou. Como sabem, esta é uma dimensão de uma avaliação global, também curricular, relativamente a este prémio. Portanto, o júri irá então deliberar em função dos diferentes parâmetros que incluem esta audição pública. E novamente agradeço a todos os convidados, a todos os elementos do júri que convidámos e a todos os candidatos que se predispuseram a partilhar com todos os colegas estas práticas hoje. Pedi aos elementos do júri para se manterem aqui connosco e agradeço a todos e desejo uma boa semana. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.